Seja bem-vindo para mais um episódio do Putz, falei. Eu sou Gabriel Polo, estarei com você até o final dessa jornada. Lembrando, não esqueça de compartilhar esse episódio, esse programa, para as 3 pessoas que você mais conversa no WhatsApp, porque além de me ajudar muito, tenho certeza que você vai estar ajudando muito essas pessoas também. Por quê? Porque essas pessoas vão estar tendo um novo acesso, a uma nova oportunidade de aprendizado, além do tradicional. Porque, poxa, vamos falar a verdade. Quem é que resume livros por capítulo de maneira tão consistente que nem eu estou fazendo? E livros que, modéstia à parte, pelo menos na minha opinião, são interessantes e que com certeza vão fazer você a pelo menos conseguir um cargo melhor na tua vida. Pô, valendo pelo menos isso. Acho que vale a pena, né? Pelo menos isso vale a pena. Essa pessoa vai ser grata pra você pro resto da vida, tenha certeza disso. Fechou? Bom, não esquece de me seguir no Instagram também, que é muito importante. É @GabrielPolo, lembrando que Polo tem 2 L's, então é POLLO. E hoje a gente vai falar sobre a terceira lei das 48 leis do poder, que é oculte as suas intenções. Lembrando mais uma vez, se você for uma pessoa que se incomoda com as coisas, por favor, não escuta esse episódio. Se você for uma pessoa que quer poder, que quer ser uma pessoa persuasiva, quer ser uma pessoa que se destaca no meio das multidões, esse episódio, esse livro, os próximos episódios, até chegar no 48 sobre esse livro, ele é para você. Lembrando mais uma vez, 90% das coisas ditas aqui não são opiniões. É apenas o resumo do livro. Claro que, às vezes, eu vou opinar para poder dar meu ponto de vista sobre algum exemplo, sobre alguma situação, sobre algum ponto específico, mas eu tenho certeza que você vai saber distinguir do que é opinião e o que é realidade do que está escrito pelo autor do livro, As 48 Leis do Poder. Combinado? Bom, para começar esse capítulo, que é literalmente o nome, Oculte as suas intenções, o autor já começa com uma introdução assim. Se em algum momento da tua fraude as pessoas tiverem mais leve desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade, envie sinais ambíguos, invente objetos de desejo desorientadores, incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, e elas não podem ver o seu objetivo real. E uau! Uau, uau, uau! Eu gostei do último episódio, que eu li uma história que eles contam aqui. Mas antes disso, eu vou fazer um comentário que eu percebi nesse livro, tá? Por quê? Porque é um capítulo dividido em 2 partes, porém eu mesclei elas na medida do possível. Mas assim, a gente tem que manter as pessoas na dúvida sempre e no escuro. E jamais revelar o propósito dos atos. A pessoa não sabendo o que a gente pretende, ela não pode preparar uma defesa. Ou seja, a gente se torna uma pessoa imprevisível. As pessoas começam a temer a gente. As pessoas começam a temer o que a gente vai fazer. As pessoas começam a ter um pouco de receio daquilo que a gente pode ou não fazer. Por quê? Porque as pessoas elas não vão saber a realidade, simplesmente. Simplesmente.
É muito doido isso, é muito legal isso. Bom, vamos lá. Em 1850, o jovem Otto von Bismarck, na época com 35 anos e representante no parlamento prussiano, passava por um momento decisivo na sua carreira. Os assuntos do dia eram a unificação dos muitos estados, inclusive a Prússia, em que a Alemanha estava então dividida em uma guerra contra a Áustria, a poderosa vizinha ao sul, que esperava manter a Alemanha fraca e em desvantagem, até ameaçando intervir se eles tentassem se unir. O príncipe Guilherme, o próximo na linha da sucessão do trono da Prússia, era a favor da guerra e o parlamento cerrava fileiras em torno da causa, preparando para apoiar uma mobilização das tropas. Os únicos contrários à guerra eram o atual rei, Frederico Guilherme IV, e seus ministros, que preferiam contentar os poderosos austríacos. Em toda a sua carreira, Bismarck fora um leal e até apaixonado defensor da força e do poder prussiano. Ele sonhava com a unificação alemã, em declarar guerra contra a Áustria e humilhar o país que durante tanto tempo manteve a Alemanha dividida. E soldado, ele via a guerra como um negócio glorioso. Este, afinal de contas, era o homem que anos mais tarde diria: as grandes questões da época serão decididas não com discursos e resoluções, mas com ferro e sangue. Patriota apaixonado e amante da glória militar, Bismarck, não obstante, no auge da febre da guerra, fez um discurso no parlamento que deixou todos atônitos. Desgraçado ou estadista, disse ele, que faz guerra sem razão. Desculpa. Que faz guerra sem uma razão ainda válida quando a guerra terminar. Depois da guerra, todos verão essas mesmas questões de outra forma. Terão coragem de recorrer ao camponês que contempla as cinzas da sua fazenda, ao homem que ficou aleijado, ao pai que perdeu seus filhos? Não, só Bismarck seguiu falando sobre a loucura dessa guerra. Como, o que é mais estranho, elogiou a Áustria e defendeu suas ações. Isso era contrário a tudo que ele havia defendido. As consequências foram imediatas. Bismarck era contra a guerra. O que significava isso? Os outros representantes estavam confusos. Vários mudaram seus votos. No final, o rei e seus ministros ganharam e evitou-se a guerra. Pouco depois do notório discurso de Bismarck, o rei, agradecido por ele ter defendido a paz, nomeou o ministro de gabinete. Passado alguns anos, ele se tornou premier da Prússia. Nesse papel, ele conduziu seu país e o rei, amante da paz, a uma guerra contra a Áustria, arrasando o antigo império e fundando um poderoso Estado alemão, com a Prússia na chefia. Uau! Ou seja, num determinado momento, ele falou que ele era contra a guerra. Aí ele conquistou o cargo que ele gostaria, ele fez o que ele precisava ter feito. Depois ele assumiu a guerra e ganhou. Simples assim. Ele ocultou as reais intenções dele para ele conseguir chegar onde ele precisava. Onde ele chegou, onde ele realmente precisava, onde ele queria. Deixa eu te contar um segredo. As pessoas normalmente são livros abertos. Dizem o que sentem e o que pensam. E revelam seus planos e intenções sempre. É só você fazer a pergunta certa para as pessoas que elas vão falar. Só você fazer a pergunta certa que elas vão falar. As pessoas têm a crença que ao serem 100% honestas sempre, tem a chance de conquistar mais fácil as pessoas. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque a honestidade é uma faca cega que machuca mais do que corta. Ai, gente, por que eu tô fazendo isso? Medir as palavras sempre é mais prudente.
Ser franco te torna previsível e familiar. E não transmite respeito ou temor. Não transmite respeito ou temor. E a pessoa que não desperta nenhum desses tipos de sentimentos não acumula poder. Se você deseja poder, ponha imediatamente a honestidade de lado e comece a dissimular suas intenções. Uau! Uau! Cara, que doideira. Esse capítulo tá literalmente falando pra você mentir. Simples assim. Simples assim. Minta. Minta de uma maneira condizente com suas atitudes e seja extremamente convincente nas suas mentiras que você vai chegar onde você precisa chegar para poder fazer o que você precisa fazer. É literalmente isso. Uma tática para arrumar uma pista falsa é parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. Não esconda as suas intenções se fechando. Isso pode deixar as pessoas desconfiadas. Mas falando sem parar sobre seus desejos e objetivos, só que não os verdadeiros. Lembra que as pessoas normalmente são livros abertos, dizem o que sentem, o que pensam? Pois é, use isso a o seu favor. Isso vai ser muito bom para você alcançar esse objetivo e ocultar suas intenções de verdade. Adapte-se na honestidade e na franqueza como valores sociais importantes. Faça isso de forma pública, a mais pública possível. Como que fazer isso? Revelando um segredo, entre aspas, irrelevante, mas que não seja mentira de jeito nenhum. Porque aí sim, se isso cair nos ouvidos públicos que é mentira, aí sim você tá ferrado. Vou falar de novo. Adote fé na honestidade e na franqueza como valores mais importantes da sua vida e faça isso de forma pública. Revela um segredo irrelevante, mas que não seja mentira. Disfarce suas ações com cortina de fumaça. Por exemplo, se você levar as pessoas para um caminho conhecidos, elas não irão perceber que estão indo para uma armadilha. Por exemplo, o Bismarck ele levou a galera a acreditar que ele tava tipo, não vamos fazer guerra, estamos de boa aqui e tal, vamos continuar do jeito que tá. E aí ele convenceu uma outra galera que falou, realmente faz sentido o que ele tá falando, vamos acatar. E aí depois que você conquista o poder, conquista o cargo, enfim, aí você toca o pau no terror na terra, que você vai chegar onde você precisa. Detalhe, histórias incríveis e muito elaboradas chamam a atenção de maneira rápida. Prefira fachadas suaves, invisíveis, assim como a de Bismarck. Fala, não, gente, realmente, acho que guerra não vai rolar, acho que guerra é meio tenso, guerra é meio perigoso, enfim. Vamos ficar aqui de boa, vamos falar, estamos tranquilo, tal, vamos fazer um acordo de paz. E aí depois, ninguém segura. As pessoas só conseguem focalizar uma coisa de cada vez. E é quase impossível de imaginar que as pessoas que estão tranquilas e suave estão tramando outras coisas. Por quê? Porque as pessoas vão estar ocupadas demais tentando entender o que você está fazendo. Enquanto na real você está fazendo outra coisa totalmente oposta que nem passa pela cabeça das pessoas. E uma das cortinas de fumaça mais eficaz é o gesto nobre. E aí vai mais uma frase de super impacto, de super falar, puta, vou cancelar esse cara agora. Use a pele da ovelha. Ela é tola, ela é dócil e é inofensiva. Senhoras e senhores, esse foi a terceira lei do poder. Oculte as suas intenções. Espero que você tenha realmente entendido. Use isso com muita cautela, precaução
e sabedoria. Combinado? Lembrando, eu sou o Gabriel Polo, estarei com você até o fim dessa jornada. Não esquece de me seguir no Instagram, que é @GabrielPolo. Lembrando, Polo tem 2 L's, então é POLLO. E te encontro amanhã, meu querido, minha querida. Encontro você amanhã. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia abençoado. E amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aí novamente com a quarta lei do poder. A quarta lei do poder, que é diga sempre menos do que o necessário. Combinado? Então, um beijo, fiquem com Deus, usem com moderação e tchau. Ah, lembre-se, desconfiem sempre das pessoas que parecem ser boas, que às vezes elas estão fazendo isso, tá bom? Fiquei por aqui.